boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Centro Dom Bosco para mais um curso. Então, como vocês já sabem pelo título, né, que nós divulgamos, é um curso sobre esse livro aqui, o Iota Unum, um estudo das mudanças na Igreja Católica no século XX, ou mais precisamente após o Concílio Vaticano II, né, do Romano Amério. Essa é uma aula introdutória, uma aula inaugural, né, desse curso. Ele não vai ser um mini curso, como nós já fizemos aqui com outros temas, vai ser um curso mais extenso. Ainda não temos nenhuma ideia assim, muito rígida de quantas aulas nós precisaremos, mas é coisa de dezenas, talvez umas 20, não sei. Né? É bastante extenso, você pode ver pelo tamanho do livro, né? Então devemos fazer durante esse ano e continuar no ano que vem, mas o Bruno falou que nós não temos pressa, então vamos estudando devagar aqui o Iota Unum. Nessa nossa aula introdutória, nós vamos falar um pouco sobre o livro de maneira geral e tratar do que é mais ou menos o primeiro capítulo dele. Quer dizer, é um livro sobre a questão da crise da Igreja, né, que mudou na Igreja Católica depois do concílio. E, de certa forma, o livro tem uma provocação aqui na contracapa, para aqueles que têm um livro, que é um texto do Dom Marcel Lefebvre sobre o Iota Unum. E ele fala assim sobre o livro, né? O todo do livro é absolutamente magnífico. Seria possível preparar um curso inteiro baseado neste livro, sobre o pré-concílio, o concílio e o pós-concílio. Romano Amério examina cada tema com uma perfeição verdadeiramente notável. Então, é como se nós estivéssemos aceitando o desafio de Dom Marcel Lefebvre, que diz ser possível realmente elaborar um curso inteiro sobre o conteúdo desse livro. Bom, vamos começar declarando os nossos propósitos nesse curso. Uma maneira interessante de você falar o que você pretende fazer é você começar falando o que você não pretende fazer. Então, nós vamos começar, assim, até para alinhar expectativas, né? Quais não são os propósitos de um curso como esse. Bom, primeiro, não é propósito desse curso analisar temas do dia, 2024, do que está acontecendo na igreja hoje. O próprio livro foi escrito em 1985, nós estamos há quase 40 anos do seu lançamento. Então, se nós vamos estudar o livro, não estaremos tratando de nenhum tema atual do que está acontecendo. Tá? Bom, vamos ver a importância que isso vai ter para nós, isso vai ser importante. Outra coisa, também por não tratar de temas atuais, do que está acontecendo hoje na igreja, não é um curso de polêmica, no sentido de debater pontos de vista, ideias, opiniões de uma ou outra pessoa, não é? Ao longo do livro são citados cerca de 730 pessoas. Pelo que eu avaliei aqui, eu só sei de uma que ainda está viva hoje, que é o arcebispo Dom Vincenzo Paglia, que é citado aqui no momento. Então, assim, estamos falando de pessoas que tenham falado o que quer que tenham falado, tenham se pronunciado ou agido da maneira que agiram, enorme, esmagadora, quase totalidade, já prestou contas diante do Nosso Senhor. Né? Então, o propósito não é ficar analisando opinião de alguém, não, mas trabalhar com temas. Né? Não é fornecer propostas de solução para a crise, também não, ele não faz isso, não tem essa pretensão, né? E nem ler o livro de cabo a rabo, do começo ao fim, senão nós precisaríamos de muito mais aulas. Aliás, esse esforço já foi feito, né? E se vocês procurarem na internet, vocês até encontram, se vocês buscarem Iota Unum e colocar o nome do professor Antônio Anghetti, tá? O professor Antônio Anghetti, são mais de 60 aulas, e cada aula durando, às vezes, 2 horas, tanto onde ele lê o livro todo, vai lendo e vai comentando. Então, aqueles que querem essa empreitada podem também procurar, é interessante, é muito bem feito. Mas também não é o nosso propósito, por isso que a gente não vai demorar tanto tempo assim. Na realidade, já entrando nos nossos propósitos, efetivamente, um dos propósitos do curso é ser um guia para a leitura do livro, certo?
Então, desde já, né, é importante, se você não tem, que adquira o Iota Uno e que aproveite, e assim você vai aproveitar muito mais do que simplesmente assistir às aulas. Até uma coisa que pode ser interessante é, assim, após cada aula, se dedicar a ler aquela parte do livro que foi comentada. Isso pode ser bastante enriquecedor. Tá? Pode sim. Agora, eu acabei de falar aqui, né, o livro foi escrito há 40 anos, não trata de temas do dia, de hoje, do que está acontecendo na igreja. Que valor, então, isso pode ter para nós hoje? Será que a gente não vai encontrar nada defasado aqui nesse livro? E esse é um dos pontos mais interessantes da proposta do Romano Amério, do que ele fez nessa obra, né, que é uma obra monumental. Ele parte do que ele via acontecendo na igreja em 1984, né, 85, quando ele estava escrevendo o livro, confronta com os princípios católicos, tá? E aplicando uma lógica, né, assim, implacável e de maneira muito serena, como eu falei, sempre ficar levantando, de maneira muito elegante, inclusive, ele vai buscando as origens daquilo que está acontecendo. Onde começou? Qual o erro, tá, que está na base daquela distorção que está acontecendo ali, em algum ponto da fé católica? E mais, o que causou aquilo e quais serão suas consequências lógicas? De forma que, às vezes, a gente encontra alguns trechos do livro que parece, sim, que ele está falando dos nossos tempos. E por que ele consegue fazer isso? Porque as ideias têm sua força lógica e, uma vez que são colocadas em movimento, é possível você antever aonde aquilo vai parar. Então, nós vemos algumas coisas hoje em dia, como eu falei, que a gente não vai tratar dessas coisas, mas certamente a gente vai ter a chance de fazer esses paralelos, né? Falar, caramba, parece que ele foi escrito ano passado. Não, já tem 40 anos. E quando ele escreveu, ele estava há 20 anos do concílio, né? O concílio foi concluído em 1965, então ele escreveu 20 anos depois do concílio, já com material suficiente para fazer essa análise, buscar a chamada etiologia daquelas coisas, quer dizer, o estudo das causas que estavam levando aquilo e olhar para frente e conseguir antever algumas consequências, que são coisas que nós vivemos hoje. Tá? Então, um dos grandes benefícios e propósitos nossos é assim, o Iota Uno, ele nos fornece alguns instrumentos, digamos assim, né, para análise e compreensão do que nós estamos vivendo hoje na igreja. Se nós aplicarmos esses instrumentos que o Romano Amério utilizou há 40 anos, nós conseguimos entender e é fundamental entender o que está acontecendo para se posicionar corretamente a respeito daquilo. Para tomar uma decisão, por exemplo, pessoal, de vida, né, como se posicionar diante disso. Eu tenho que entender o que está acontecendo. Então, esse é um dos propósitos da leitura do livro e como o propósito do curso é ser um guia para a leitura, então nós vamos assim, subir nos ombros do Romano Amério, né, ele viu, né, e nós vamos só usar como apoio para enxergar junto dele. Assim, não preciso dizer para vocês aqui, né, mas como esse nosso curso vai estar disponível aí na internet, é interessante também reforçar e, assim, que a obra do Romano Amério, assim, alguém pode me perguntar, você é historiador, teólogo, para dar esse curso? Não sou não. Né? Não sou, né, não tenho faculdade de História, nem de Teologia, nem de Filosofia, minha formação é técnica, né? Eu sou engenheiro eletricista de formação. Sou professor há mais de 20 anos, mas professor na área de gestão de projetos. Né? Então, na realidade, a fonte do nosso conhecimento foi a pesquisa do Romano Amério, naturalmente. Assim como nos outros cursos que nós fizemos aqui, né, baseados nos livros do Michael Davis, sobre a reforma litúrgica anglicana, sobre a defesa de Dom Marcel Lefebvre, naturalmente, né, esses autores fizeram o seu trabalho. E qual o nosso trabalho? Ler o livro, né, interpretá-lo e preparar uma aula. Nesse sentido, a experiência como professor ajuda, né? Você, a partir de um material como o livro, preparar uma aula. Então, como professor, a gente tem essa facilidade de
de formular um curso. Se existe ainda alguma vantagem, né, que a gente possa ajudar, é o fato de ter lido com bastante atenção esses livros, né? E por que eu falo isso, né? Porque, na realidade, a tradução para o português, quando eu tive que fazer a tradução para o português, imagina, você tem que ler e fazer uma versão para o português que seja compreensível, né? Que seja clara, lúcida. A primeira vez que eu li esse livro foi uma versão em inglês, em 2011. Aí, depois que nós começamos o projeto de tradução, eu tive acesso ao original italiano, a uma versão em espanhol também, que a gente usou para cotejar. Então, só aí são 3 leituras do livro, né? E mais a própria tradução, né, que a gente fez, e que faz com que a gente tenha, naturalmente, um conhecimento um pouco mais aprofundado do que simplesmente pegar o livro e fazer aquela leitura, né? Então, na verdade, estamos nos aproveitando disso, da pesquisa, do trabalho desses autores, e transformando em algo que ajude ao leitor, né, ter acesso ao que está ali. Bom, instrumentos de análise importantes e eu teria o terceiro, eu falei em 2 propósitos, né? Um guia de leitura para o livro, fornecer esses instrumentos de análise para o que acontece hoje, e um terceiro propósito, o livro nos ajuda a, olha a expressão que eu vou utilizar, sanear as nossas inteligências. O que eu quero dizer com isso? Remover alguns pontos cegos que a gente nem sabe que tem quando a gente fala de vida católica. Não sei quanto a vocês, falo por mim, mas observo nas pessoas com quem eu converso, geralmente, ou em grande parte dos casos, a gente percebe que tem alguma coisa errada na igreja hoje, em boa parte dos casos, por um contato com a liturgia. Não sei se vocês vão concordar comigo. Geralmente é assim, comigo foi assim, né? Você começa a perceber alguma coisa estranha, por exemplo, na missa, algum exagero, um abuso litúrgico, e vai puxando o fio e acaba descobrindo, né, que, na realidade, aquilo ali é uma contrafação da liturgia que está acontecendo. E isso, muitas vezes, é um caminho para você descobrir a situação de crise que a igreja vive hoje. Então, muitas vezes a gente se aproxima, né, da tradição católica pela liturgia, e existe uma série de outros temas que também foram alterados e para os quais nós nem voltamos nossa atenção ainda. E se a gente olhar os temas cobertos pelo J1, a reforma litúrgica é um capítulo. Outras coisas que a gente vai encontrar aqui, coisas sobre as quais é provável que a gente nem tenha pensado que possa ter tido alguma mudança na igreja. Noção de virtudes, fé, esperança e caridade. Como isso mudou? Talvez a gente nunca tenha parado para pensar, será que eu entendo como virtude de fé, esperança e caridade, é o que a igreja sempre entendeu? Mudanças em relação, naturalmente, à crise do sacerdócio. A igreja e o relacionamento com a juventude é um outro tema. A igreja e a mulher. Como que a igreja sempre tratou isso e como trata hoje? A questão do cuidado com o corpo, a somatolatria, que é essa quase adoração do corpo, culto do corpo versus penitência. Como isso mudou? Movimentos religiosos e sociais, a escola católica, tudo isso são temas do livro. Mudanças na catequese, nas ordens religiosas, divórcio, aborto, pena de morte. O que você pensa sobre pena de morte? É o que a igreja sempre pensou? E o que você entende sobre guerra? A igreja tem algo a dizer sobre isso. E aí, o que ela diz hoje? É o que ela sempre disse? A relação entre trabalho e contemplação, a técnica e contemplação, a questão da democracia na igreja. Olha a amplitude dos temas tratados por esse livro. Como mudou a teologia e a filosofia depois do concílio, a questão do ecumenismo, os sacramentos de maneira geral, não é só a missa. Houve mudanças nos sacramentos também. Entre outros, tá? Então,
o que pode acontecer? Como a gente se aproxima pensando na liturgia, a gente começa procura a missa tradicional. Né? E a gente está ali e tem uma série de pontos cegos, como eu falei, em relação a vários temas, que requer que nós olhemos, revisitemos aquilo que a gente entende sobre esses pontos e coloquemos isso de acordo com o que a igreja sempre pensou e sempre ensinou. O J1 não vai permitir esse tipo de avaliação. E eu digo para vocês, quando eu peguei esse livro, né, e comecei a ler, e depois ainda para traduzir, descobri muita coisa. Eu falei, caramba, eu tenho que reformar essa forma de pensar. Não é assim que a igreja pensa, e eu pensava que era. E é provável, possível, que isso aconteça também com alguns de vocês. Né? Alguns vícios mentais. Né? O Romano Amério é muito bom para descobrir a origem de um raciocínio falacioso, de uma falácia, de um raciocínio enganoso. Aí ele vai lá e desarma a bomba, digamos assim, né? Por isso que eu estava pensando dessa maneira. Tem um problema aqui no meu raciocínio. São descobertas interessantes. Mas quem é o nosso autor? Romano Amério. Vale a pena falar um pouquinho dele nesse começo de curso. Ele nasceu na Suíça, em Lugano, naturalizado italiano também, a parte da Suíça que fala italiano. Nasceu em 1905, já falecido, né? Faleceu em 1997. Então, assim, ele nasce no mesmo ano de Dom Marcel Lefebvre, por coincidência, né? 1905. Professor de filosofia, de grego, de latim, na academia, lá em Lugano, até 1970. Alcançou renome por estudos que ele fez de alguns autores, por exemplo, o pensamento de um padre chamado Antonio Rosmini, que é um padre italiano do século XIX. Ele fez uma edição crítica monumental da obra de Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni é o autor do Os Noivos, né? Aquele romance. Mas o Romano Amério ele fez uma edição crítica de um livro do Manzoni sobre a moral católica, também bastante reconhecido. E como é que o Romano Amério se interessou por essa questão de Vaticano II, né, e tudo mais? Sendo um professor de renome, um católico de renome lá na Suíça, ele foi convidado pelo bispo dele, Dom Giomini, no começo da década de 60, para participar da comissão preparatória para o Vaticano II. Então ele participou da comissão que preparou os documentos, mais de 70 documentos, aqueles mesmos documentos que na primeira sessão do concílio foram jogados para o lixo e foram refeitos, né? Existe uma história sobre isso, né, que vai ser contada, mas ele conheceu toda a preparação do concílio, que foi muito bem feita, e viu como auxiliar, né, os bispos eles levavam consigo para o concílio peritos, estudiosos, para ajudá-los a interpretar os documentos, a redigir as suas participações no concílio. Então, o Romano Amério estava acompanhando esse bispo lá de Lugano e teve contato com a preparação e com o desenrolar do concílio. Então, ele viu o que aconteceu e viu os efeitos do Vaticano II também. Então, é alguém que conhece de primeira mão, né, muito do que estava acontecendo. Então, esse é o nosso autor. Ele utiliza um método no seu livro que é interessante. Ele fala assim, eu não quero ser acusado de ser seletivo nas fontes, assim, na hora que ele mostra a mudança que aconteceu no pensamento da igreja. Tá? Então, o que ele faz? Ele sempre vai estar apoiado nos princípios da doutrina católica, bem fundamentados, e vai comparar com algumas fontes que são uma ilustração dessa mentalidade pós-conciliar na igreja. São 6 tipos de documentos que ele usa como representantes dessa nova mentalidade. O primeiro deles, os próprios textos conciliares dos documentos do Concílio Vaticano II. Depois, ele usa também os atos da Santa Sé. O que são os atos da Santa Sé? É um compêndio, né, uma publicação de todas as declarações dos papas, documentos produzidos pelas congregações romanas, né, do Vaticano. Isso são os atos da Santa Sé. Pequenos discursos e discursos dos papas, alocuções papais, ele utiliza como referência, até o próprio Papa falando. Ele está falando aqui de Paulo VI e de João Paulo II, né, que são os papas pós-conciliares com os quais ele conviveu, no sentido de presenciou, né, o magistério desses papas. Declarações de cardeais e de bispos da igreja,
pronunciamentos de conferências episcopais, de bispos, 5 por enquanto, e artigos publicados no jornal oficial da Santa Sé, o L'Osservatore Romano. Então ele também utiliza isso como fonte. Ele não vai ficar pegando outros tipos de fontes, além dessas 6, para apresentar o que mudou na igreja após o concílio. Então, o que ele faz? Utilizando uma análise lógica implacável, digamos assim, né? Ele confronta os princípios católicos com essas fontes, essas 6 fontes, após o Vaticano II, buscando, então, a causa, né? A origem desse jeito de pensar. E ele já começa dando uma importância muito grande ao uso dos termos, o uso correto das palavras. E começa, e de saída, ele coloca assim, nós vamos falar de alguma coisa que nós chamamos de crise, não é? Crise da igreja. Por que a gente fala de crise da igreja, né? Porque a gente observa, particularmente da década de 60, né, do século XX para cá, uma decadência na fé, né? Uma verdadeira apostasia, perda de fé social, né, das nações, nas constituições dos povos, na sociedade de maneira geral, um abandono do culto católico, né, uma deserção do culto, uma depravação moral. Tudo isso ele já observava na década de 80, hein? Nós estamos 40 anos depois. E a gente chama isso de crise. Mas peraí. Vamos na etimologia de crise. Do latim, crisis, mas que significa um momento de mudança súbita. E aí, vamos lá. Ou ainda, um momento difícil, né? É um termo que é usado propriamente nessas situações. É um termo utilizado na medicina. Ele vai lembrar, no desenrolar de uma doença, existe um momento crítico, um momento de crise, onde há uma mudança, e aquilo é muito importante, e os médicos distinguem isso de toda a evolução da doença, né, até acontecer um momento crítico. Então, veja, na definição estrita da palavra, crise é um fato pontual. É um momento onde há uma mudança. A crise, nesse sentido, é incompatível com a duração. Então, a gente não pode estar usando o termo crise nesse sentido estrito, né? Porque isso que a gente observa é o que está presente há 60 anos, pelo menos, na igreja. Que momento é esse de 60 anos? E ele já falava, há 20 anos, falava assim, não, já está durando muito, 20 anos, Romana Méria, estamos há 60 anos e continua durando. Então, realmente. Então, primeiro é isso, é um fato pontual. E o que está acontecendo com a igreja não é um fato pontual nesse sentido, no tempo. Se prolonga ao longo do tempo. Outro aspecto do sentido estrito de crise é um fato pontual, um momento onde há uma mudança súbita, um momento de decisão entre uma essência e outra. Por exemplo, na biologia, a passagem da vida para a morte é uma mudança substancial, uma mudança de essência. Na teologia, a passagem do estado da alma de inocência para o estado de pecado, e vice-versa, na confissão, né? Uma alma em estado de pecado para o estado de graça. Isso é uma crise propriamente, é um momento onde há uma mudança substancial. Então, aquilo pelo qual a igreja está passando não é propriamente nesse sentido uma crise. Embora o termo já esteja consagrado e ele vai usar, ele prefere não usar o termo no título, né? Chamou de mudanças pelas quais a igreja passa, mas ele diz, olha, não é propriamente uma crise nesse sentido, mas a situação pela qual a igreja passa aproxima-se do conceito de crise e é válido utilizar esse termo sabendo que é um uso mais amplo, um uso por aproximação. Então ele toma esse cuidado primeiro. Então sempre que a gente fala de crise da igreja, a gente pode continuar falando que a igreja está em crise, sim, mas entendendo que estamos pegando uma palavra e por aproximação com o que está acontecendo na vida da igreja. Certo? Bom,
Haveria alguém hoje que negaria que a igreja está passando por um momento desse, ou por um período desse, né, que se aproxima de uma crise? Sim, nós encontramos. Provavelmente conhecemos pessoas que não têm a menor noção e acham que nada disso está acontecendo. Nós temos aqui algumas declarações dos papas, Paulo VI e João Paulo II, onde os próprios papas vão reconhecer a crise. E aqui nós temos que abstrair, assim, não importa se eles fizeram alguma coisa para conter ou não isso que eles estavam vendo, mas vendo eles estavam. Tem um discurso de Paulo VI, 3 anos, em dezembro de 68, 3 anos depois do encerramento do concílio. O concílio foi encerrado em 8 de dezembro de 65. Isso aqui que a gente vai ouvir agora, Paulo VI falou em 7 de dezembro de 68. Não existia nem missa nova ainda, Paulo VI. Foi antes da promulgação da missa nova. Olha o que o Papa já dizia, abre aspas para Paulo VI. A igreja encontra-se numa hora inquieta de autocrítica, ou melhor dizendo, de autodemolição. Ficou famosa essa frase dele. É como uma inversão aguda e complexa que ninguém esperava que fosse acontecer depois do concílio. A igreja está praticamente golpeando a si mesma. O próprio Paulo VI reconhecendo isso, logo 3 anos após o encerramento do concílio. 4 anos depois, 1972, tem também um discurso de Paulo VI que ficou muito famoso, provavelmente vocês já ouviram, quando ele fala que por alguma fresta entrou a fumaça de Satanás no templo de Deus. Então ele reconhecia isso. Ele continua. Também na igreja reina este estado de incerteza. Acreditava-se que depois do concílio viria um dia de sol para a história da igreja. Chegou, em vez disso, um dia de nuvens, de tempestade, de trevas. Veja, Paulo VI reconhecendo isso já em 1972. Em 75, ele dá um brado. Basta de dissensão no interior da igreja. Basta de uma interpretação desagregadora do pluralismo. Basta da lesão que os próprios católicos infligem à sua indispensável coesão. Basta de desobediência qualificada de liberdade. A gente vê que o próprio Papa reconhecia que algo ia mal, né? Que a igreja estava passando por um momento mau. E só mais um trecho aqui de João Paulo II, já em 1981, abre aspas para João Paulo II. É necessário admitir realisticamente, com profunda e sofrida sensibilidade, que os cristãos hoje, em grande parte, sentem-se perdidos, confusos, perplexos e mesmo desiludidos. Espalharam-se com mãos cheias ideias contrastantes com a verdade. Olha, o que é uma ideia contrastante com a verdade? Mentiras, né? Ideias contrastantes com a verdade revelada e ensinada desde sempre. João Paulo II reconhecendo isso. Propagaram-se verdadeiras e próprias heresias no campo dogmático e moral, criando dúvidas, confusões, rebeliões. Manipulou-se a liturgia. Olha, o Papa via isso. Imersos no relativismo intelectual e moral, e por isso no permissivismo, os cristãos são tentados pelo ateísmo, pelo agnosticismo, pelo iluminismo vagamente moralista, por um cristianismo sociológico sem dogmas definidos e sem moral objetiva. Então, os próprios papas são alguns exemplos, né, que o Romano Amério ele extrai. A título de introdução, quer dizer, nós estamos falando de um fenômeno na igreja reconhecido a partir dos altos escalões, os próprios papas reconhecendo a situação. E aí, se os próprios papas reconheciam, a gente volta na pergunta, pode ainda haver quem negue que existe crise? Essa nossa aula introdutória vai tratar basicamente disso, né, que é o primeiro capítulo do livro. Antes de entrar nesses temas, né, que nós citamos alguns deles aqui, é importante enfrentar primeiro essa pergunta. O que é isso? Se isso existe, então a gente já viu que não é uma crise propriamente dita, porque se afasta do conceito estrito de crise, mas que se aproxima.
E ele enfrenta, então, algumas objeções a que exista uma crise na igreja. Ele não chama de objeções, mas é o que ele está fazendo. Ele vai apresentar 5 objeções. Quer dizer, e vamos, à medida que a gente for passando por cada uma delas, tenta lembrar se você conhece alguém que já, né, se colocou, você já ouviu alguém falar de alguma dessas objeções, ou se você mesmo, por acaso, já não pensou assim. Então, primeira delas. Olha, o que está acontecendo agora na igreja, desde o Vaticano II, essa confusão, né? Decadência da fé, depravação moral, isso aí não tem novidade nenhuma, não tem nada de peculiar nisso aí. Sabe por que está acontecendo isso? É porque existe um antagonismo, uma briga, uma contraposição inerente entre a igreja e o mundo, entre o reino de Deus e o reino do homem. Então, essa seria uma primeira objeção. Esse tumulto que a gente vê, essa perda de fé, faz parte, porque a igreja sempre vai ter que enfrentar o mundo, sempre vai ter essa contraposição. Aí o nosso autor vai dizer, opa, alto lá. Quem se coloca assim, está pegando a palavra mundo, que pode ter mais de um sentido, e aplicando só ao que lhe interessa. Vamos lá. Você pega o Evangelho segundo São João. Lá no capítulo 3 de São João, o evangelista diz: Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vocês conhecem essa passagem, né? Então, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Muito bem. No mesmo evangelho de São João, já no capítulo 17, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que diz: Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, vamos lá. Se a gente pegar essa palavra e entender da mesma maneira, a gente vai pensar que tem uma contradição, né? Como é que Deus pode ter enviado seu Filho ao mundo para salvar o mundo, e esse mesmo Filho diz que ele não roga, não reza pelo mundo? Mas ele não veio para salvar o mundo e não reza pelo mundo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a palavra mundo aqui, ela é aplicada em 2 sentidos diferentes. Tem uma imprecisão de linguagem. Se você falar mundo, a igreja sempre tem oposição com o mundo, por isso que está tendo toda essa confusão. Espera aí. No primeiro caso, Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Aqui o evangelista está falando do mundo como totalidade. A criação, os homens, a natureza. Quando o Nosso Senhor fala que não roga pelo mundo, ele está falando daquele mundo que está em possessão do maligno. Ele está falando daquele mundo enquanto inimigo, um dos 3 inimigos do homem. O demônio, o mundo e a carne. Os 3 inimigos nossos. Então é diferente. Então, nós temos o mundo como totalidade e tem aquela parte do mundo que é chamado de mundo também, mas é um mundo enquanto sob o domínio do maligno. Por esse mundo, Nosso Senhor não roga. Certo? Bom, então vamos lá. Em algumas épocas da história, pode haver mais convergência ou separação entre esses 2 mundos. Vamos lá, de novo. A gente pode reconhecer na história alguns momentos onde o mundo como totalidade estava muito mais sob a influência da igreja e de Cristo do que o mundo do maligno. E outros momentos onde o mundo do maligno penetrou mais esse mundo como totalidade. É o caso, por exemplo, da Idade Média, que hoje também alguns não reconhecem. E aí um parêntese, né? Tem algumas aulas muito interessantes do professor Lucas Lancaster sobre a Idade Média, sobre as riquezas da Idade Média e a importância da Idade Média como período católico da Europa, né? E da civilização, que vale muito a pena assistir. Se procurar no YouTube, né? O que não te ensinaram sobre a Idade Média é uma boa referência também para isso. O que foi a Idade Média? Foi aquele período onde o mundo, enquanto voltado para Deus, o mundo como totalidade, se voltou mais para Deus e se afastou desse mundo posto no maligno. Então, de que mundo você está falando, então, quando você faz essa objeção?
Ah, não, está acontecendo essa confusão, sempre aconteceu. Não, sempre aconteceu não. Houve momentos na história onde a igreja se aproximou mais, né, dessa civilização, que foi a civilização católica. Aí vem outra objeção. Ah, não, mas sempre houve guerras, sempre houve escravidão, sempre houve fome. Poderia-se falar isso, né? Mesmo na Idade Média, sempre houve, nunca parou de haver guerra. Como é que você diz, então, que a igreja se aproximou mais, que o mundo como totalidade se aproximou mais do ideal cristão? Aí acontece um outro erro, que é o Romano Amério, às vezes, ele cria alguma terminologia, alguns termos para explicar algumas coisas, algumas palavras que a gente não utiliza no dia a dia. Então, esse erro ele chama de cristianismo secundário. O que significa isso? É você... quando a igreja penetra a sociedade, né, a civilização, naturalmente as coisas melhoram, as relações sociais melhoram, né? As relações entre patrão e empregado, entre famílias, né? Isso costuma melhorar, sim, é verdade. Mas qual é o erro do cristianismo secundário? Essas coisas, essa melhoria no tecido social pela presença da igreja é um efeito secundário do cristianismo. O efeito principal é a salvação das almas, é levar as pessoas para o céu. Né? O erro do cristianismo secundário é olhar para esses efeitos secundários do cristianismo como se eles fossem o principal da religião católica. E aí, como você sempre vê guerras, nunca deixou de ter, fome e tal, a igreja nunca funcionou, né, no mundo. Então você está olhando para o cristianismo só pelos seus efeitos secundários. Você tem que olhar para o efeito primário. Como é que eram as pessoas que viviam, procuravam ver com toda a deficiência do pecado original, que todo mundo continua tendo, mas como é que, né, de maneira geral, a sociedade se colocava diante de Nosso Senhor. Né? Bom, então assim que ele responde a essa primeira objeção. Antagonismo inerente? Não. Houve períodos na história onde esse antagonismo com o mundo como totalidade foi menor. Muito bem. Segunda objeção. Não, o que está acontecendo não é antagonismo, não. É uma falta de adaptação da igreja ao mundo moderno. Por isso que a gente vê essa situação toda de crise. A igreja não se adaptou, ela precisa... E qual é a solução? A solução é a solução do João 23, ao convocar o Concílio Vaticano II. O que nós precisamos é de um aggiornamento da igreja. O que significa isso? Uma atualização. A igreja precisa se adaptar. A igreja está assim, com essa confusão, porque ela não se abriu suficientemente ao mundo. Então, quando a gente ouve alguém falar assim, não, esse tumulto depois do concílio é que a gente não conseguiu aplicar o concílio ainda. De vez em quando a gente ouve isso, né? Quem precisa é realmente pegar o concílio e aplicar, porque ali a igreja vai se abrir ao mundo, realmente a gente não conseguiu. É que tem um pessoal resistindo aí a abrir a igreja ao mundo, por isso que está dando esse problema. Então é isso, né? A confusão é porque a gente não aplicou o Vaticano II completamente. Essa é a objeção. O Romano Amério vai falar, mas como assim inadaptação da igreja ao mundo? A igreja sempre se adaptou ao mundo. Falei, inclusive, o seguinte, a adaptação da igreja ao mundo, ela obedece a duas leis. Primeiro, é uma lei própria da religião. A igreja católica, o cristianismo, proclama um Deus feito homem, que é a maior adaptação do que essa. Pela própria essência da religião católica, quer dizer, a origem foi o quê? Deus se fez homem, não precisava, se fez por condescendência, né? Porque quis, né? Pura vontade, por amor. Então, de saída, a origem do cristianismo é uma adaptação já. Né? E mais, não só uma lei da religião, que por si só a religião católica é Deus que se aproxima, né, do homem, se adapta à humanidade, é também uma lei da história. A igreja sempre exerceu influência, sempre esteve próxima e junto ao mundo. Ela não é, às vezes, acusada de ter se misturado demais com a política, com os estados? Como é que ela não se adaptava? Nosso calendário, os feriados nossos,
não tanto hoje em dia, mas já há algum tempo atrás, a própria alimentação era regulada por costumes católicos. Isso é penetrar o mundo? Como você pode dizer, então, que isso está acontecendo, que a gente precisa de uma abertura ao mundo, porque a igreja precisa se adaptar, não está adaptada ao mundo moderno? Então, a igreja sempre exerceu essa influência. Só que adaptar-se ao mundo é que vem o jogo de palavras, pessoal. Uma coisa é a igreja se adaptar ao mundo, e a gente viu que, historicamente, tem vários exemplos de adaptação, onde a igreja influenciou, né, um verdadeiro fermento aí no mundo. Mas adaptar-se é diferente de conformar-se ao mundo. Tá? Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com este século, diz São Paulo na carta aos Romanos. Então, a adaptação que a igreja sempre fez nunca foi uma conformação. Então, quando você fala, escondendo sobre a palavra, a igreja tem que se adaptar ao mundo, o que está se tentando é a igreja tem que se conformar ao jeito de pensar o mundo. Não, isso a igreja nunca fez. E aí, nós temos vários exemplos. Né? Diante do paganismo, no começo do cristianismo, a igreja fez brilhar a virtude oposta, contra o politeísmo, contra a idolatria, contra a paixão pela glória, pela grandeza, próprios do Império Romano. Então, a igreja se adapta, mas não se conforma. Bom, diante dos bárbaros, a invasão dos bárbaros do Império Romano, a igreja vai adaptar a não conformidade ao mundo. Ela faz nascer a civilização contra a barbárie. Diante do espírito de violência e avareza do século XIII, ali já, né, na Alta Idade Média, vai aparecer o quê? O movimento franciscano. Quando vem a revolta protestante, nós estudamos aqui em outro curso, quando aparece o subjetivismo de Lutero, não é? Não, o que importa é a minha relação pessoal e subjetiva com Deus. Isso é que importa, minha salvação está ali. Eu não preciso de ninguém mediando, né? Uma igreja que faça uma mediação entre a minha alma e Deus. Quando isso aparece, a igreja vai e afirma o princípio objetivo da sua autoridade. Objetivo, sacramentos, faz as reformas do Concílio de Trento. Aí chega no século XIX, racionalismo, cientificismo, abandono da fé, não, é só ciência, ciência. A igreja vai e condena o princípio de independência da razão em relação à fé. A gente vai ver, né, tem o Pio IX com os sílabos de erros daquela época do século XIX. Quando volta o subjetivismo luterano com o modernismo no início do século XX, São Pio X conteve, castiga e denuncia. Quer dizer, sempre houve um antagonismo de conformidade, certo? Entre a igreja e o mundo. Então, não vale você justificar, não, essa crise está acontecendo porque a igreja tem que se adaptar ao mundo. Não, existe uma falácia aí, né? Primeiro que você não está falando de adaptação, você está falando de que a igreja precisa se conformar ao mundo, e ela nunca fez isso. E sempre foi a igreja. E a gente vence a segunda objeção. Bem, eu falei que eram 5, faltam 3 ainda. A terceira é uma negação da crise por evasão do problema, fugindo do problema, olhando para o outro lado. É como se alguém dissesse assim, não, essa questão da crise da igreja não importa, porque, afinal de contas, Deus pode salvar todo mundo que Ele quiser, não é? Eu conheço tanta gente lá na paróquia que eu frequento, apesar do tumulto todo lá, não é? De abusos litúrgicos e tudo mais, mas tantas pessoas santas. Isso é verdade, a gente conhece realmente. Pessoas que mesmo envolvidas nessa confusão toda da crise da igreja, conseguem levar uma vida de sinceridade e um certo nível de santidade, inclusive. Então, né, eu não preciso olhar para isso, sabe? Para que se preocupar com isso? Deus age onde Ele quiser. Vocês acreditam que o próprio Paulo VI era dado também a esse tipo de comportamento? 22 de fevereiro de 1970, depois de Paulo VI ter admitido que a religião católica está retrocedendo, ele diz, abre aspas, é um erro deter-se no aspecto humano e sociológico
Porque o encontro com Deus pode nascer de processos que escapam a cálculos puramente científicos. O futuro está fora da nossa previsão. Bem, quer dizer, depois de reconhecer que a coisa está mal, que há uma decadência, ele esquece o problema e fala, não, mas não se preocupe, quer dizer, Deus pode resolver isso. Ainda Paulo VI, o encontro com Deus pode produzir-se apesar de uma atitude hostil para com a religião. Pode. Pode. Você pode ter uma pessoa com uma atitude hostil e, no momento, ocorre uma graça ali atual, a pessoa tem um estalo, né? Pode acontecer. Então por isso a gente não pode... Então não precisamos nos preocupar com isso, com essa questão da crise, com a reviravolta nos sacramentos, com os abusos que acontecem. Onde está a falácia desse raciocínio? E aí o Romano Amério vai pedir ajuda, uma ajuda muito especial de Santo Tomás de Aquino. E vai encontrar lá na Suma Teológica, na primeira parte, na questão 25, artigo 5º, onde São Tomás, ao estudar se Deus só pode fazer aquilo que ele faz, esse é o título do artigo, né? Se Deus, tudo que Deus pode fazer, ele necessariamente tem que fazer, ou senão. Santo Tomás distingue o poder de Deus, né, a potência de Deus, em dois tipos. A chamada potência absoluta de Deus e a potência ordenada de Deus. Vamos entender o que é isso. Deus, sendo Deus, ele pode fazer tudo mesmo. Essa é a potência absoluta, certo? Então, se eu estou com fome aqui, né, e falo assim, Deus pode fazer aparecer uma cesta de pães aqui na minha frente? Por potência absoluta, pode. Por que ele não faz? Porque, por vontade soberana, Deus escolheu para nós, para a criação, para as criaturas, uma ordem para que as coisas acontecessem. Essa é a chamada potência ordenada de Deus. Então, por potência absoluta, ele poderia fazer surgir uma cesta de pães aqui na minha frente. Mas a potência ordenada de Deus, ele criou a semente, né? Criou o trigo, a semente, me deu inteligência para que eu plantasse o trigo, debulhasse o trigo, né? E moesse o trigo e fizesse uma massa com água. Me deu inteligência, ele me deu fogo, a potência ordenada de Deus criou o fogo e deu condição do homem, inteligência do homem para usar o fogo e fabricar pão. Certo? A mesma coisa em relação aos sacramentos. Por potência absoluta, Deus pode salvar quem ele quiser na face da terra? Pode. Mas por potência ordenada, ele instituiu uma igreja com 7 sacramentos como caminho para a salvação. Certo? Então veja, falar assim, não se preocupa com o que está acontecendo, não. Deus pode salvar quem ele quer? Claro que pode. Mas não foi assim que ele estabeleceu. Por vontade soberana, ele quis salvar a humanidade pela Igreja Católica. Com os ritos e sacramentos instituídos pela Igreja, pelo próprio Cristo. Eu não posso chegar agora e bagunçar isso tudo e falar assim, não, Deus pode salvar, ele é poderoso. Olha Paulo VI ainda, abre aspas. Quanto mais o homem moderno está indisposto ao sobrenatural, mais disposto está. Excelente, por potência absoluta de Deus, claro que ele pode fazer isso. Pegar alguém mais indisposto ao sobrenatural e converter a pessoa, sim. Mas essa não é a potência ordenada. Certo? Então, raciocinar dessa forma é como viver num mundo, querer viver num mundo de milagres o tempo todo, né? Deus vai sempre agir por potência absoluta. Sempre vai ter um milagre aqui para salvar uma alma que não teve o apoio dos sacramentos que Deus instituiu pela Igreja Católica. Então não vale. Essa é a notícia, né? Evadir o problema confiando na potência absoluta de Deus. Não. Se for agir assim, você não levanta para trabalhar, né? Todo dia. Então não é assim. Tudo bem. Essa foi a terceira. Bom, então só para recapitular. Primeiro, é assim mesmo, isso acontece por causa
do choque entre igreja e mundo, e a gente viu que está escondido ali dois mundos. Você não está falando claramente quando você fala de choque da igreja e mundo. Não é bem assim. A igreja pode trazer o mundo enquanto totalidade para ela. Então não pode ser assim. A segunda vai no sentido oposto, né? Não, a igreja tem que se abrir ao mundo. E a gente viu que não. Aí você está querendo conformar o pensamento da igreja com o pensamento do mundo. A igreja nunca fez isso. Isso não é coisa do século XX, nos anos que precederam o concílio. E a terceira, essa que a gente acabou de ver, simplesmente evadindo o problema. Quarta objeção. Alguns tentam ver alguma positividade na crise. É uma coisa boa. Geralmente por analogias biológicas. Você já não ouviu alguma coisa assim? Ah, não. Isso que está acontecendo é uma crise de crescimento. Não. Essas dores pelas quais a igreja passa são dores de parto. Vai nascer alguma coisa, né, diferente. Ou ainda, não, isso é um movimento que está acontecendo, é um fermento, né, que está produzindo essa vida. Então, isso vai passar, é porque a igreja está crescendo. Tem alguma coisa positiva aí. O problema é que essas analogias, quando colocadas assim num discurso, num escrito, elas não são matéria de análise lógica, porque elas são só aproximações. O Romano Amério vai pegar um advérbio latino, circiter, escreve C-I-R-C-I-T-E-R, seria circiter, né? A pronúncia eclesiástica seria circiter. O que significa esse advérbio? Significa aproximadamente, mais ou menos, sabe? É você pegar algum objeto e ficar circundando ele. Isso seria o advérbio circiter, dá essa ideia. E aí ele usa o termo circiterismo. Essas analogias biológicas, fermento, dor de parto, crise de crescimento, elas não estão falando da questão. Você está dando voltas assim, e usando uma coisa poética para acalmar a ansiedade. É isso que você está fazendo. Porque se você for, é tão fraco isso, que basta você... Tá bom, vamos mais à frente nessa analogia. É fermento, então, que está acontecendo? Essa ebulição toda dentro da igreja é fermento? Quando você fala isso, você está pensando naqueles fermentos que geram vida, né? Você está pensando faz o bolo crescer, aquela ideia. Né? Mas já para pensar que tem fermento que leva à morte também? Você pode fermentar a uva e você tem o vinho, e pode fermentar e ter o vinagre. Ora, um cadáver, desculpe a imagem, né? O cadáver em putrefação é uma das coisas mais vivas que você vai encontrar. Tem muita vida ali, né? Toda aquela vida dos vermes ali consumindo o cadáver é vida. Só que é uma vida à custa de uma outra vida superior que se perdeu. Então, assim, se é para usar o conceito de fermentar, vamos usar ele completo, né? Você não consegue me dizer, então, se depois dessa fermentação vai virar vinho ou vinagre. O que te garante que essa fermentação é para o bem e não para o mal? E mais, crise de crescimento, está falando de quê? Daqueles problemas que algumas crianças têm, né? De dor nos ossos, febres na hora que está crescendo. Isso é um processo normal? Isso é uma patologia. Tem que ser tratado. O nosso crescimento saudável não supõe dores de crescimento. Então, que história é essa? Vamos pegar a analogia e vamos até o fim, não é? Dor de parto? Mas pode nascer uma nova igreja? É isso? Então, uma nova igreja que está nascendo? O que é isso que vai nascer? Essa ideia de nascer uma nova igreja, isso a gente ouve bastante em alguns autores. Existe um autor jesuíta, complicadíssimo, Teilhard de Chardin, você deve ter ouvido falar nele. Tem um trecho do Teilhard de Chardin onde ele diz assim, que a tentativa é impulsionar o cristianismo para além de si mesmo até uma forma desconhecida de religião. Uma religião que até hoje ninguém pôde imaginar nem descrever. Beleza, hein? É possível isso? Você impulsionar a religião católica até que ela se torne algo que você nem sabe o que é e que você tem esperança de que seja algo bom?
E aí, nessa noção, né, que tem a ver com a dor de parto, que vai gerar alguma coisa desconhecida, o Romano Mério vê dois erros já de saída. Primeiro, que é um raciocínio que é um paralogismo. O que é um paralogismo? É um raciocínio que pode ter uma aparência de consistência, mas que não tem lógica. Porque, olha só, se a religião católica ela realmente precisa mudar, né, se transmutar em alguma coisa completamente diferente, como é que você pode dizer que aquilo que vai surgir ainda é a religião católica? Veja, aqui, ó. Olhem para essa imagem aqui. Eu falo assim, deixa eu trocar. Você está vendo esse objeto aqui, né? Esse copo. Mudar esse copo, essa imagem para essa aqui, houve uma mudança, né? São diferentes, certo? Mas nós observamos aqui alguma identidade ainda entre as duas formas, observamos? São diferentes, mas eu diria, enquanto forma substancial, né? São indivíduos diferentes, mas enquanto forma substancial, é o mesmo copo, a mesma forma, certo? Esse aqui está cheio de água. Isso é uma mudança, certo? O que se fala ao dizer que a igreja tem que mudar para algo completamente diferente, era como se fosse assim, ó, vou mudar essa forma para essa aqui, da lapiseira. Tá? É possível falar que houve uma mudança entre essa forma e essa? Não é possível. Isso que apareceu aqui é outra coisa, certo? Então, se está aparecendo alguma coisa que é completamente diferente, não é mais aquela coisa primeira, não é mais a igreja. É outra. É outra coisa. Certo? Então, é um paralogismo. Não faz sentido você falar isso. Que alguma coisa vai se transmutar em algo que já é completamente diferente. Porque deixa de ser. Não tem mais referência ao que era antes. E, além disso, é um erro religioso falar isso. Porque é claro que a igreja ela conhece mutações que não sejam de essência, né? Acidentais ao longo do tempo, mas não de substância. Da substância, aí vem o título do livro, né? Iota unum non preteribit, do Evangelho de São Mateus. Nenhum só iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico, nenhum só iota, nenhuma letrinha, seria a nossa letra I, né? Será mudada daquilo que Deus definiu, né? Como sendo a sua lei. Isso é Nosso Senhor que diz, né? E por isso ele se inspirou nessa passagem de São Mateus como título do livro. Em termos de essência, não, nenhum iota. Tá? Então, essa quarta objeção se utiliza dessas metáforas, né? Biológicas, mas por baixo disso se oculta a ideia de algo impossível, que possa haver uma mudança substancial da igreja. Não pode. Tá? A substância da igreja permanece a mesma. Então, se aparece outra coisa, atenção, não é igreja. Tá? Muito bem, essa foi a nossa quarta objeção. E vamos para a última delas. A quarta objeção usava desses termos poéticos, né, para falar dessas coisas assim, que pode ser alguma coisa boa. A quinta diz que a crise é um bem. Mais forte ainda. Não, isso que está acontecendo é bom. Sabe por quê? Porque obriga a igreja a uma tomada de consciência e a busca de uma solução. Parece meio estranho, mas às vezes a gente cai nisso. Fala assim, pô, esse negócio de crise da igreja, acho que é bom, porque, afinal de contas, foi por causa dessa crise da igreja que eu conheci o Centro Dom Bosco. Estamos aqui conhecendo essas pessoas boas por causa da crise. Se não fosse a crise, eu não estaria aqui. Ou ainda, né? A gente estuda hoje a bula de São Pio V, a Quo Primum Tempore, né? Estudando a fundo lá as belezas da missa tradicional, né? A sua história, por causa da crise. Talvez se não tivesse a crise, a gente não tivesse interessado em estudar a liturgia, né? A sua história. Poxa, então esse negócio foi bom. Então quem fala que a crise é um bem, apela para isso. Né? Aqui está se confundindo o mal com o bem. Então tem o primeiro problema aqui.
O primeiro problema é um problema de falsa teodiceia. Vamos lá. O que significa teodiceia? Essa palavra vem do grego, né? Theos, que é Deus, e dike, que é justiça. Foi um termo cunhado no século XVI, acho que por Leibniz. Justiça no sentido de justificação. É um ramo da filosofia que procura justificar a existência de Deus, por isso, né, justificar Deus, teodiceia, justificar a existência de Deus diante, por exemplo, da liberdade do homem, da existência do mal no mundo, das imperfeições. Como é que você pode conciliar um Deus que é bom com um mundo cheio de deficiências, cheio de males, né? Então existe todo um estudo, um ramo da filosofia que estuda isso, a teodiceia está muito voltada para isso. E por que é um erro de teodiceia, então, pensar que porque houve a crise, nós estamos, por exemplo, aqui, né, conhecemos tanta gente boa aqui no Centro Dom Bosco, então a crise é boa por causa disso. Não, aqui está se confundindo, né? O que é um evento que causa outro e o que é um evento que dá ocasião para outro. São coisas diferentes. Santo Tomás de Novo vai ensinar: um evento que aconteceu depois de alguma coisa não torna essa coisa, se essa coisa for boa, não torna essa coisa má. E se essa coisa for má, o evento subsequente não torna essa coisa boa. Certo? Os males, eles não causam o bem. Mas uma vez que o mal ocorreu, Deus pode utilizar a ocasião trazida por aquele mal e por outra linha causal diferente, ele vai causar um bem. Só que o que está causando o bem não foi o mal. Entendeu a diferença? Então, o mal não causa o bem, mas ele gera uma situação, uma ocasião, onde outras influências boas podem se aproveitar. Bom, Deus é mestre em fazer isso, né? Por exemplo, a cura de uma doença é um bem, né? Em relação à enfermidade. Só que ela não foi causada pela enfermidade, né? A enfermidade deu ocasião para que um remédio, né, a atuação de um médico, curasse a doença. Certo? Quer dizer, várias coisas são assim, né? O martírio não é uma coisa boa? Né? Você vai dizer que, mas não tem martírio sem perseguição. Então a perseguição é uma coisa boa? Não, não é. Só que dá ocasião para que um cristão testemunhe a sua fé sendo um mártir. Né? A heresia é uma coisa boa? Muitas verdades da fé foram esclarecidas combatendo heresias. Muito bem, mas a heresia em si não é boa por causa disso. Certo? Então, qualquer evento que você veja que seja bom e que venha depois da crise, ele não muda a negatividade da crise, tá certo? Nem muito menos torna a crise desejável, porque essa objeção é para isso, para dizer, não, a gente quer crise, a gente quer porque vai ser alguma coisa boa daí. Não, peraí, você não pode querer o mal na esperança de ter uma ocasião para fazer algo bom. Você tem que agir bem. Bom, então tem essa falsa teodiceia. Em que sentido? É uma falsa noção do que é o bem e o que é o mal. Confunde o bem com o mal e chama o mal de bom. Por isso que é uma falsa teodiceia. Certo? A teodiceia é aquilo então que estuda essa relação entre bem, mal e tudo mais. E também um conceito imperfeito sobre a providência divina. Não está se entendendo a providência divina quando se fala que a crise é boa. Né? A providência divina, o que ela faz? Ela incorpora, você vê, Deus permite que o mal aconteça e desse mal, ele transforma esse mal ele entra num sistema que no todo é bom. Pense na crucifixão de Nosso Senhor. Foi um crime, um pecado terrível, crucificar o próprio Deus. A providência divina faz com que o absurdo da crucificação do Nosso Senhor entre num sistema que, em si, ele é bom, porque esse sacrifício foi entregue, foi o Nosso Senhor se entregando e usando esse sacrifício para resgatar toda a humanidade.
Então, na ordem da providência, bem e mal se conservam, cada um com a sua essência intrínseca. Né? Um é eficiente, outro é deficiente, mas conflui num sistema que a providência faz com que seja bom. Tem um trecho de Santo Agostinho, que é citado aqui, ele diz, Santo Agostinho, tão grande é a onipotência de Deus, que também dos males pode fazer o bem, seja perdoando, seja curando, seja adaptando, mudando para algum fim útil, seja também castigando. Todas essas coisas são de fato boas. Então, Deus aproveita o nosso pecado e nos dá a chance de fazermos penitência. Penitência é boa, mas o pecado não. Não pode haver misericórdia se não houver miséria. Mas isso não torna a miséria algo bom, certo? Ora, o perdão, que é algo bom, só pode existir se há culpa. Então vamos entender isso. Até a danação, que é um castigo para as almas impenitentes, segundo a teologia católica, os bem-aventurados no céu, eles ficam felizes com a ordem da justiça divina, da providência divina, que coloca os pecadores no inferno, porque eles veem ali a beleza da justiça de Deus. Eles não estão felizes porque as almas estão sofrendo, ou estão no pecado. Não é isso que deixa as almas bem-aventuradas felizes ao contemplar o castigo de Deus, mas porque eles veem ali, no sistema, a justiça divina sendo realizada. Então é assim que ele vai responder a essa quinta objeção de que a crise é um bem. Não, é uma confusão de conceitos. E assim ele estabelece o primeiro capítulo, do livro, e assim é o conteúdo dessa nossa primeira aula. Seu caráter introdutório, então, nós exploramos com Romano Amério o conceito de crise propriamente, vimos como os papas reconhecem e como que se respondem a certas objeções, para que daqui para frente a gente possa saber, não, realmente faz sentido ter um livro como o Iota Uno, que analisa então tudo isso, a gente derruba as objeções e parte para a análise. Então, num próximo encontro, aí nós vamos avançando, a próxima etapa é, antes ainda de olhar para as características da crise presente, crise em sentido amplo, como a gente falou, é olhar para a história da igreja e relembrar e reconhecer e apresentar para quem não conhece alguns momentos onde você pode dizer, não, aqui também houve algum tipo de crise nesse sentido. De forma a ter um elemento de contraste, Quer dizer, você olhar o que você está vivendo hoje e qual a diferença disso que nós estamos vendo hoje. E o hoje continua, tá? O hoje do Romano Amério, em 1985, é o nosso hoje, em 2024. A coisa continua. Então, é esse contraste que é muito importante, Quer dizer, olhar para quem está vendo hoje e ver, peraí, deixa eu comparar isso com outros momentos da história da igreja, onde aconteceu alguma coisa também que poderia ser chamada de crise nesse sentido aproximado. E aí vai ser o nosso próximo tema. Muito obrigado. Até a próxima.